Olá, aqui é Jorge Tarazuki do Rio Grande do Sul outra vez. É impressionante e triste o que está acontecendo no Rio de Janeiro. A bandidagem tomou conta da cidade. Vimos que a morte do Faustão, não aquele do transplante, mas o número 2 do milicianozinho, desencadeou uma onda de violência como nunca se viu. Ônibus, trem, carros incendiados, paralisação do trânsito na cidade, medo por toda parte. Isso é uma prova incontestável da perda de controle das autoridades municipal e estadual. É inaceitável que o governador do Rio de Janeiro tenha postado a mensagem seguinte: o crime organizado que não ouse desafiar o poder do Estado. Acorda, governador! O narcotráfico e as milícias já tomaram conta da cidade há muito tempo. Vai ser preciso quase um milagre para restabelecer a ordem e garantir a segurança das pessoas. Em outra declaração infeliz, o presidente do país disse que não quer pirotecnia nas ações das forças policiais. Ora, pirotecnia foi o que aconteceu nessa segunda-feira, com todos aqueles incêndios criminosos. Ele também afirmou que aquilo foi obra de terroristas, enquanto se nega a usar o mesmo adjetivo para o Hamas. Não é uma tremenda incoerência? O pior é que a violência no Rio de Janeiro é fichinha perto das cidades baianas de Jequié, Santo Antônio, de Jesus, Simões Filho e Camaçari. Todas têm mais de 80 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto que o Rio tem menos da metade. Quando analisamos a violência por estado, as regiões Norte e Nordeste são as piores. Amapá, Bahia e Amazonas encabeçam a lista, com uma taxa acima de 35 homicídios por 100 mil habitantes. Isso contra a média nacional, que é de 25. Os estados menos violentos são São Paulo e Santa Catarina, com uma taxa inferior a 10. Por que será? É preciso que se declare guerra ao crime organizado, ao narcotráfico e às milícias, mas em todo o país, indistintamente. Não adianta concentrar as ações apenas no Rio, pois a violência pode se espalhar com muito mais intensidade para outras cidades. Foi isso que aconteceu no México em 2006, quando o presidente Calderón, que havia sido recém-eleito, militarizou o combate ao narcotráfico nas cidades de Sinaloa e Ciudad Juárez. Pouco tempo depois, a bandidagem aumentou dramaticamente em cidades como Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro e até outros lugares que eram antes relativamente mais seguros. Foi um desastre. Foi um desastre que desencadeou mais de 60 mil assassinatos e estabeleceu o domínio dos cartéis onde antes não atuavam. Se a gente apenas pisa no formigueiro, as formigas se espalham. Tem que desinsetizar todo o terreno de uma só vez para acabar com a praga. O assustador é que os marginais gozam de impunidade. Esse é o problema. O próprio governo sabe e assume que o crime organizado tem apoio de políticos, de juízes e de policiais. Até a alta corte tem culpa em cartório. Em 2020, se vocês lembram, o STF proibiu operações policiais nas favelas do Rio, em função da pandemia do Covid. A pandemia passou e parece que esqueceram de levantar essa proibição, que por si só já foi um absurdo total. Os criminosos tomaram conta daquelas áreas com a maior facilidade, o que não podia ser diferente. Mas não é só nas comunidades que a bandidagem atua. Os nossos presídios são hoje verdadeiros búnkers, onde os detentos se abrigam. Os assassinos dos 3 médicos no Rio de Janeiro foram julgados e condenados dentro da prisão. Aquilo foi uma afronta sem precedentes à justiça e um tremendo insulto à sociedade, um deboche. Vimos que a pena foi imediata e sumariamente cumprida pelos cupinchas do lado de fora. É muito atrevimento dos bandidos e nenhuma ação das autoridades. As forças policiais e a justiça estão podres por dentro. E os nossos governantes se fazem de cegos e surdos. Isso quando não passam por idiotas, quando vomitam bobagens como essas que vimos recentemente. Até onde vai isso? Quem vai nos proteger? Vamos ter que fugir para outro país? Ficam essas perguntas. Até a próxima.